Bom, eu vou então fazer uma primeira pergunta aqui que me passaram pelo WhatsApp, que todo mundo pode responder. E sempre, né, não digo todos, né, nos brancos não, mas nos amarelos, nos vermelhos, é a questão de pigmentação. E o Misael aqui me perguntou se é possível, pensando em concurso, se é possível pigmentar os amarelos ou os vermelhos só utilizando ou aquela farinhada que já vem com o pigmento vermelho, qualquer que seja a marca, ou uma extrusada que já tenha o pigmento, ou também os amarelos. Então, a experiência de vocês, né, pode falar melhor se é interessante por esse caminho. Mas é interessante que vocês falem também a questão de que não é o pigmento que faz a diferença, né? É a qualidade do exemplar e tudo mais. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí. E Fique à acho que vão vontade. pedir. Acho que vão falar para você começar, Álvaro. Eles estão aqui na hierarquia, eu acho. Não, pode começar, Álvaro. Aí depois Muito eles bem. continuam. Sim, sim. Então, sou um convencido de que a genética é a primeira que mata. Não adianta achar que o milagre vai ser o pozinho milagroso. Tem um ou outro detalhe, tem uma outra ou outra coisinha. Eu, assim, vou falar muito pessoalmente sobre o fato de pigmentar com farinhadas já integradas com pigmento, né? Eu pessoalmente, prefiro a farinhada, vamos dizer assim, sem pigmento, para saber exatamente quanto pigmento que estou colocando, né? A gente não coloca em dúvida nem nada, mas eu não tenho uma garantia 100% de que aquilo traz a quantidade de pigmento que eu considere a correta para pigmentar. Então, eu prefiro comprar o pigmento e dizer quanto que eu vou colocar. Eu decido se eu vou botar 5 gramas, 10, 12, etc. É uma decisão pessoal, se respeita qualquer outro ponto de vista em termos de manejo, etc. Eu cheguei à conclusão de que não tem milagre. Eu acho que o criador que pensa que na pigmentação que está o segredo, ele está indo por um caminho não dos melhores, né? Genética, tá? Eu estava vendo, inclusive, pigmentação de vermelho, não que cada um tem que não que cada um tem seu pulo do gato, que ninguém fala com ninguém. Eu não tenho pulo do gato nenhum. Eu utilizo o Carovil, Cataxantina DSM, um pouquinho de gordura, porque um lipocromo, ou seja, é um pigmento associado à substância gordurosa para circular no torrente sanguíneo. E, sinceramente, obviamente, se o canal vermelho se evita alimentação com pigmentação amarela para não concorrer com vermelho, mas é um princípio já amplamente divulgado, conhecido. Quem está no meio minimamente sabe que não vai dar verdura para um canário vermelho, uma questão. E para os amarelos, luteína, e se quiser complementar com verdura, e penso que, ponto. É, todos nós, não estou falando particularmente ninguém, tá? Temos uma tendência a querer encontrar um caminho mais fácil, né? Ninguém gosta mais de carro com vidro manual que vidro elétrico. Ninguém quer andar escada, quer andar de elevador. E ninguém quer pensar que a genética seja o principal, porque o que exige mais conhecimento, exige mais apreciação, exige mais sensibilidade, exige mais saber acasalar. Então, busca por lá, não, acho que com pigmento eu vou ser campeão. Hoje, não me lembro aonde, estava vendo no grupo. Ah, sim, que o pigmento, o que o cara foi campeão, comprou o canário meu e com pigmento foi campeão. Não quero fechar portas, mas acho extremamente difícil que essa seja a resposta, né? Minha experiência e minha aposta é na genética. Um certo cuidado, mas sem paranoia na parte de pigmentação. Wagner? Buenas. Pois então, eu não tenho experiência, né, com essas farinhadas já industrializadas com o pigmento. Nunca utilizei. Acredito que até possa dar algum resultado, né? Desde que o plantel desse criador esteja condicionado, esteja adaptado
né? Sejam feitas observações para que aquela quantidade de pigmento exteriorize o potencial do canário. Eu acho muito mais tranquilo, até eu acho que o Eliomar e o Max devem fazer muito parecido comigo nos amarelos, para ter uma segurança maior, inclusive usar até o mesmo lote de luteína. Comprar luteína suficientemente para o ano inteiro, para não ter o perigo de utilizar uma luteína de um lote diferente que vá pigmentar diferente. Então, tu imagina tu ficar nas mãos de diferentes lotes de farinhada ou de extrusada pigmentada, onde não se tem esse controle de luteína. Então, para o meu plantel, eu acho muito perigoso fazer a utilização dessas farinhadas que já venham com pigmento. Por isso que eu prefiro utilizar a farinhada que eu faço, a branca, normal, e depois coloco os pigmentos para cada cor e acho mais garantido assim. Faço uso da verdura também, eu utilizo a couve, que é muito fácil de encontrar aqui no Rio Grande do Sul, e tenho feito um teste, isso eu até gostaria de colocar em debate. Os meus canários adultos, ele tem uma alimentação talvez um pouco diferente dos filhotes. Eu não tenho o mesmo rigor com eles que eu tenho para os filhotes. Então, eles recebem uma alimentação, nesta época de descanso, né, de muda, eles recebem uma alimentação mais variada, e eu tenho adicionado alguns alimentos que seriam meio duvidosos, vamos dizer assim, na hora de pigmentar o filhote para concurso, né? Então, obviamente, eu estou falando do milho amarelo. Então, seja ele no formato do flocão, que é um formato que os canários eles gostam bastante, seja no formato do in natura, né, da espiga de milho verde. Eu tenho dado com frequência isso aí, e outros alimentos, chuchu, berinjela, pepino, enfim, esses não têm pigmentante. Mas eu não tenho observado nos meus adultos canário tendendo a dourar. Então a gente sabe que a genética ela é muito importante, né? E condicionar a tua alimentação de acordo com a tua genética também é fundamental. Então, o que eu acho que a gente poderia também debater, depois que o pessoal der opinião sobre as farinhadas industrializadas, é que será que essas quantidades muito pequenas de zeaxantina, que a gente sabe que não é o que a gente quer, que contém essa quantidade esporádica de milho que eu estou dando, será que ela vai competir com aquela quantidade absurda de luteína que os canários recebem durante o período todo de cria e agora também no período de muda? Então eu acho que nós podemos dar uma analisada em cada um dos seus plantéis e verificar como é que se manifesta o teu plantel de acordo com a tua alimentação. O segredo do Eliomar, que não existe segredo, é aquele tripé, né? Genética, alimentação e manejo, pode se juntar, e dedicação, ou dividir esse tripé, enfim, que é o mesmo do Max, que é o mesmo do Álvaro, que é o mesmo dos criadores de canários. Eu acho que tu pode dar uma flexibilizada aí de acordo com as observações do teu plantel. O que o Eliomar faz no plantel dele, de amarelo dele, o Max pode fazer no dele, pode ficar cor baixa, ou vice-versa. Então, acho que as observações pessoais, eu acho que é muito importante. Deixa eu ouvir o Eliomar, então. Na verdade, assim, eu particularmente também, eu não utilizo farinhadas com pigmento, tá? Eu parto do pressuposto aí que o Wagner colocou, que a gente compra farinhadas e a gente não compra farinhada para o ano todo, a gente compra em quantidade X e são lotes diferentes. Então, eu não sei a variação de pigmento que vai estar dentro dessa farinhada, se condiz com o que está na embalagem ou não, tá? Então, assim, para mim, eu acho, assim, isso muito arriscado. O que acontece? Primeiro, porque, assim, a gente tem que partir que a criação de canários, o que conta é a genética. O Álvaro frisou muito bem isso, Wagner frisou, Max com certeza vai frisar ainda mais também essa questão. O que foca é a genética, de você trabalhar, você desenvolver o teu plantel, e você saber até onde você pode chegar. A questão do canário que o Wagner postou, porque de repente o meu adulto ele pode vir, estou dando uma alimentação e ele vai dourar. Eu acho que assim, nós criadores tem que partir do ponto seguinte: o canário dourou, tira do plantel. Você vai fazendo uma seleção, tá? E dentro dessa seleção, para você chegar numa harmonia onde que você vai olhar todo o teu plantel e ele tem uma coloração só. Aqui no meu caso, eu utilizo a farinhada normal, com a pigmentação, né?
E eu costumo dar minhas farinhadas para minhas aves toda manhã, farinhada umedecida. Então, de repente, eu não sei se a absorção, de repente, é melhor na questão dela ser umedecida ou não. Eu não consigo dar uma farinhada seca para minhas aves, não tem como. Então, assim, na medida do possível, quando eu consigo, eu dou verde para meus canários também, porque eu não tenho onde plantar e eu tenho que comprar. E aqui na minha cidade a gente tem feiras, né, de hortaliças, onde eu consigo adquirir nas quartas e aos sábados. Aí sim eu compro e eu dou, mas assim, não é uma questão diária que eu dou. Na medida que eu adquiro essas hortaliças aí, eu consigo dar. Então, assim, o manejo, cada criador vai ter o dele. E eu acredito que, assim, quando você chega no teu nível, você sabe até onde que você vai, para aquela questão, assim, de você não ter um canário que vai dourar, porque, assim, se um canário dourar, ele vai dourar com 5 gramas, ele vai dourar com 10, ele vai dourar com 15. Esse é o ponto de vista que eu tenho nessa questão de dourar, a questão do pigmento. O que tem que contar é genética. Você tendo uma genética boa, assim, a quantidade de luteína que você vai dar não vai interferir em nada. Ele vai melhorar o pássaro, mas ele não vai chegar no ponto de dourar. Então, assim, porque eu acho que uma ave que tem tendência a dourar, a quantidade indifere, ela vai dourar, sabe? Então, eu penso dessa forma, e tive experiências no meu plantel ao longo dos anos de seleção, né? Onde que eu fui fazendo, e eu vi que aquele canário que passava um pouco, você tira do plantel e você vai fazendo com que vai melhorando, e criando uma tonalidade só, né? E essa questão da luteína que tu falaste, Wagner, exato, eu compro para o ano todo, porque assim, meu medo se eu comprar, por exemplo, vou comprar 1 quilo de luteína agora, e esperar daqui 3 meses comprar outro quilo, eu não sei se o lote é o mesmo, da onde que vem. Então, assim, o ideal, o que eu faço, eu adquiro uma quantidade X de luteína que eu vou utilizar desde a criação até o final da muda de penas para o próximo ano. O que vale a pena frisar, Eliomar, desculpa cortar a vez do Max, ou de alguém quisesse colocar uma observação, é que nós não estamos duvidando da quantidade de pigmento que cada empresa utiliza, não é isso? Nós estamos só nos assegurando que nós vamos tentar manter um equilíbrio da mesma alimentação. Perfeito. Né? Porque, justamente, eu acho que é isso aí, né? Porque uma variação mínima num lote, por exemplo, pode prejudicar um ano. Então a gente tenta só reduzir. Não é duvidar que eles coloquem 10 gramas, não. Tem 10 gramas. Mas como é um produto, acho que o Álvaro sabe melhor do que eu isso, como o produto luteína é um produto artesanal ainda, a produção não é industrializada, né? Pelo menos aqui o uso é artesanal, que é pegar a folha lá, a folha da marigold, eu não me lembro o nome da planta, o nome científico, mas ela é amassada, ela é macerada e chega para nós o pó aqui. Isso pode sofrer com estação de chuvosa, estação de seca, tipo de solo, então pode ter uma diferença de um lote para o outro, de uma região para uma outra região. Então a gente está, né, tentando reduzir, minimizar esses riscos aí, né? Mas não é jamais duvidar a quantidade de pigmento que as empresas utilizam, não é isso? Não, eu acho assim, Wagner, eu acho que a questão, a gente não está colocando em xeque a farinhada das indústrias, né? Eles tiveram um processo todo de cuidar, de desenvolver uma farinhada, mas assim, eu como criador, assim, o meu manejo, o que está dando certo não se muda, né? Então, assim, Deixa só uma intervençãozinha. Tem muitas histórias, logicamente, para contar na carnicultura, né? Mas eu sinto prazer porque fui o introdutor desse conceito da luteína, né? Exatamente. E foi uma pesquisa onde todos nós já sabemos que tem vários tipos de pigmento amarelo, tem a zeaxantina, etc. e tal. O primeiro passo era que a luteína era o pigmento amarelo mais puro, sem qualquer influência de dourado. Perfeito. Aí comecei a pesquisar. O que eu descobri? Isso é interessante. Que nos países da América Central, o consumidor gosta do frango com a tonalidade meio amarelada. Então, a indústria avícola daquela região decidiu buscar algum produto que tivesse alto grau de luteína e pouca zeaxantina. E aí foi o caminho. Aí procurei, porque aí tinha indústrias
no Peru, no México, que elas produziam, inclusive com certificação de pureza de luteína de 90 e tantos por cento e sem ser argentínico. Isso aqui, na teoria, tem chance de dar certo. Por quê? Porque o pigmento, de repente, assim, digamos, 10 gramas daquele produto equivalia a 30 maços de couve em termos de concentração, da mesma coisa que aconteceu com cataxantina. 10 gramas de cataxantina equivale a 40 caixas de cenoura, então é impossível a gente conseguir esse grau de eficiência com a necessidade de volume que poderia ser a equivalência. E assim foi, né? Então, eu só tenho a concordar em gênero e grau com tudo que os colegas falaram até agora. Eu acho que a padronização é muito importante e eu gostaria de frisar, mais uma vez, fazer minhas essas palavras do Wagner. Em nenhum momento está se querendo colocar em dúvida a honestidade e a moral de qualquer fabricante de ração. Simplesmente dizer, eu quero controlar, não porque eu acho que o outro não está controlando, mas porque eu tendo o mesmo produto com a mesma quantidade durante o ano, obviamente estou fazendo uma padronização que vai me ajudar. É simplesmente deixar claro isso, porque pode ser mal interpretado, né? Mas concordo plenamente com tudo, é muito bom que a gente caminha, mas, assim, com os conceitos muito, muito similares, ou se não idênticos, né? Caiu aqui o... Mas enquanto ele volta, o Eliomar falou da genética, que é importante, né? Eu sempre uso um exemplo, para mim muito apropriado, que é o seguinte: vamos nós 5 para a praia, né? Ficamos expostos ao sol das 8 da manhã às 5 da tarde, o mesmo sol, né? Nós vamos voltar completamente diferente, um mais bronzeado, um mais vermelho, um todo ardido, né? Outro não vai sentir nada. Então é a mesma influência, né? Claro que não é uma influência alimentar, mas é uma influência externa com resultados diferentes. Então a genética que permite isso, né? A genética permite isso, a importância da genética. Eu não gostaria de deixar escapar, porque acho importantíssimo essa colocação do Wagner com referência ao milho. Eu não tenho essa paranoia, esse medo de usar o milho, porque eu também concordo que aí, mais uma vez, a genética é que vai fazer seu trabalho. Se há propensão, pode dar o que for, que o Bachar vai se mostrar dourado. Se ele geneticamente é pureza, não me assusta em nada utilizar um pouco de flocão de milho, ou milho verde, etc. e tal. Precisamos um pouco nos descontaminar, se me permite a palavra, dessas paranoias que não, se botou 10 gramas de milho, o bicho vai para aquele dourado e sai todo mundo repetindo aquilo assim, invade todo o nosso meio, repetindo igual papagaio alguma coisa que não foi testada na prática. Por favor, vamos ter claro de que não tem caminho fácil, mas também não tem aquilo, se botou 100 gramas de flocão de milho na farinhada, ele estragou o plantel todo. Não. Tudo que vocês falaram, eu assino embaixo, com referência aos adultos também, etc. e tal. Me deixa muito feliz que há uma coerência de pensamentos entre 4 criadores, que cada um está, vamos dizer, fazendo o seu próprio trabalho. É muito importante isso. Max, vamos ver, Max. Pois é, vamos ver se consigo manter-me conectado. Estou com problema na conexão. Eu perdi um pouco, mas não sei o que já ouviram o que eu falei. Eu concordo com tudo o que falaram aí, né? Eu também não utilizo rações já com pigmentos, né, prontos. Eu utilizo farinhada branca e adiciono, conforme o peso, as gramas de carofil ou de luteína, né? Uma coisa eu acho que ninguém falou é a diferença também que eu notei com relação a isso da pigmentação através das rações extrusadas com luteína ou com carofil, né? Também tem que adaptar o plantel de acordo com isso, porque o animal come menos quantidade comendo ração extrusada, né? Então, também teria que adaptar. O que eu entendo, né? Eu entendo que cada um tem que fazer a seleção de acordo com o seu manejo, né? Eu tenho selecionado as aves já há muito tempo com esse tipo de adicionamento dos pigmentantes na ração branca. Então, eu teria que fazer uma nova seleção, né? Provavelmente com relação a um novo tipo de manejo, né? Então,
Não é que a gente não vou dizer que não seja o ideal para pigmentar, mas acredito que tem que ser feito um trabalho de seleção em cima daquele manejo adequado de alimentação. Né? E eu também utilizo a farinhada úmida, eu acho isso essencial, né, para palatabilização, porque a água é um palatabilizante natural do alimento, então o animal vai comer mais, além de que já se hidrata, né, e mantém todo o organismo já com um funcionamento ótimo. Então eu utilizo todos os dias farinhada úmida, né, para as aves. E também para os amarelos utilizo verduras, né. E tento evitar algumas coisas de pigmentante para os vermelhos, né. Eu dou maçã, eu dou pepino, dou chuchu, abobrinha, essas coisas eu dou para os vermelhos, né? Mas verduras mesmo, milho, essas coisas eu tento evitar para os vermelhos. Mas o resto eu concordo plenamente com vocês aí.